já vou passar a bola pro Serjão aqui, que tem a ver com você, Serjão. Vamos ver. Então vamos lá. Quantos segundos só chegar, não, né? A música não é Nós Vai Descer, não, né? Não é Nós Vai Descer. Talvez até você conheça essa música. Todo mundo conhece. Vamos ver. Vamos lá. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Vai. Não Conheço. conheço a música, não. De quem que Linda, é? linda. Não linda. conhece? Não. É Preto no Branco. Linda essa música. bom. Muito bonita. Então, Serjão. E uma poesia também muito bem colocada. Sim, Uma a letra realmente emocionante. Cara, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu já falei até pro Rodrigo e tal, e falo pra todo mundo, cara. Muita gente tem uma visão meio errada de achar que as pessoas que são ligadas à ciência, a maior parte são ateus. E não são, cara. Entendeu? Mesmo porque você pega a universidade, você tem que rezar muito pra sair, né? É verdade. Os caras não são. E eu dou esse exemplo em todo lugar que eu vou e falo, e ainda vou chamar ele tá prometendo vir. Meu orientador de mestrado e doutorado... Budista, né? Não é que ele é monge. Monge budista. Ele é monge budista, cara. E é um dos maiores pesquisadores da área. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma visão errada você pensar... Nem sei se tem uma pesquisa da quantidade de pessoas que não acreditam em Deus que tem dentro da universidade, mas eu acho que não é muito, cara. Entendeu? Porque, assim, tem que pensar também que o cara ele é pesquisador uma parte do dia. E uma parte da vida também. E ele tem uma vida anterior àquilo. Então... Se a pessoa, ela era... E grandes, vamos pegar padres, né? Contribuíram muito para a astronomia. A teoria do Big Bang, ela foi desenvolvida pelo Lamartre, que era padre. E por aí vai. Então, assim, eu falo pro pessoal, o pessoal pergunta, né? Ah, que você acredita em Deus? Eu falo, cara, eu não acredito, mas eu não sou... Eu já falei, pessoal, eu não sou militante, eu não sou o ateu, o radical... O cara que... E você nunca, cara, mas jamais vai ver eu tentando convencer alguém de não acreditar. Aliás, eu quero que a pessoa acredite naquilo que faz bem pra vida dela. Se ela tá bem acreditando em tal coisa e aquilo ali tá ajudando ela em algum momento difícil, tá dando alguma paz de espírito pra ela, tá dando alguma, sei lá, alguma coisa que ela se sinta bem, com aquilo ela consiga viver, cara, eu acho que é excelente e tá tudo bem. E não vai ser eu, cara. Quem sou eu pra poder ficar falando pra cá, eu não acredito em Deus, Deus não existe e tal. É que quando me perguntam, assim, uma coisa pessoal minha, eu falo, cara, eu não acredito porque eu tenho esse lado científico, cético, né, que o pessoal fala, né? E a palavra cético, eles falam até como se fosse xingamento. Pô, o Sérgio é cético pra caramba, entendeu? Como se todo estivesse me xingando. Que eu tento buscar uma resposta na ciência para as coisas. Eu acho que basicamente essa é a diferença. E eu num determinado momento, né? Eu não parto para acreditar em alguma coisa. Tem até o famoso o Deus das lacunas, Deus né? das lacunas, que o pessoal fala, né? Onde você não tem resposta, você coloca Deus ali. Eu brinco, eu falo que é tipo a carta super trunfo, né? Porque aí, tipo, não tem discussão. Né? Ah, tal coisa não tem explicação. O Coringa tá aí. Deus tá aqui, ó. Ele vem e explica essa coisa. Eu tento explicar, então... Desde até do nascimento do universo. Como que o universo nasceu? Existe uma visão, eu já falei isso 1000 vezes, cara, que é propagada totalmente errada. As pessoas acham que o universo a galáxia que ela existe hoje, ela existia pequenininha lá dentro de um pontinho. E não é isso, cara. Entendeu? E de repente as coisas saíram voando por aí. O universo, no seu início, ele era um estado diferente. Ele era um estado extremamente quente e extremamente denso de matéria. Ao ponto que começaram a ter... Vamos falar pelo lado do científico aí, né? Talvez que tem várias dúvidas também. Começaram a ter flutuações quânticas e a partir dali ele teve uma expansão muito grande. E ele veio numa evolução. Entendeu? Então, as galáxias começaram num jeito, as primeiras estrelas, elas começaram a se aglomerar, formaram as primeiras galáxias e tal. Porque a visão que o pessoal às vezes faz do início do universo, quando a pessoa não sabe, dá a impressão que a nossa galáxia está aqui e ela existiu meio como era. Não sei se vocês sabem, mas antes da genética existir, o pessoal pensava que o bebê ele tinha uma mini orelhinha do pai e uma mini orelhinha da mãe. Um mini narizinho do pai e um mini narizinho da mãe. Sabia que era assim, que era o pensamento mesmo que tinha. E aí, na hora de nascer o bebê, era meio que escolhido. Falava assim, poxa, esse bebê é a cara do pai. Quer dizer que ele tinha o mini narizinho do pai, entendeu?
Aí quando veio a genética, o cara mostrou, o Mendel, depois os caras mostraram que não era isso e tal. No caso do universo é a mesma coisa. O pessoal dá a impressão que é assim, a galáxia... E o Mendel era religioso também, só pra... O Mendel também era, claro. A galáxia era pequenininha lá no... Não é, cara. Não existia a galáxia. Nem existia isso, entendeu? Então é essa visão. E voltando aí, cara, de novo, cara, eu não tenho problema. Cara, minha mãe eu falo que ela tem todas as religiões, mas ela é espírita, basicamente, entendeu? Meu orientador, monge budista, e eu brinco com o pessoal e falo, cara, eu sou o ateu mais católico que você vai encontrar. Casado na igreja católica, meus 2 filhos batizados na igreja católica, meus 2 filhos estudam em igreja católica, e eu já fiz 4 cursos de padrinho. Toma essa aí, Meu Deus do céu. Eu tenho 4 afilhados. Fiz 4 vezes curso de padrinho. Então, cara, como assim? É porque... Mas quando me perguntam, eu falo que eu não acredito porque eu tento buscar a resposta na ciência. Mas não é um negócio meu que eu vou brigar. Não, cara, pô, você não pode acreditar. Porque eu sei que tem os ateus, vamos dizer, militantes, né? Eu não sou desse Tá lado. certo, tá certo. Entendeu? Eu sou nessa linha aí. Eu pego o que o Sérgio falou e começando até da última parte dele, eu vou citar aqui o meu amigo Luiz Saião, porque ele falou que tem os xiitas e tem os xaatos, né? Isso aí. É isso mesmo, cara. E nos dois lados, antes até do Sérgio chegar, a gente estava conversando sobre isso. Tem uma apologética que eu não gosto de abraçar, que é uma apologética ufanista, dos dois lados, tá? Do religioso e do ateu. Isso. Camarada, assim, eu acho que é mais coerente dizer assim, olha, vamos supor que eu fosse especialista em paleontologia. E eu falo assim, olha, eu como paleontólogo, chego a essa conclusão. O João, como paleontólogo, ele chega a essa conclusão. Eu discordo da dele por causa disso. Eu prefiro esse modelo por causa disso. Beleza, tranquilo. Agora, quando o camarada fala assim, não, esse João é um ignorante, não ouça esse cara, não perca tempo, ele não sabe de nada de paleontologia. Não, ele não sabe de nada ou ele não concorda com o que você diz. E uma vez que foi com você mesmo que eu conversei, que o Sérgio usou uma expressão que eu tomei pra mim. São modelos de origem do universo. É isso, exatamente. Modelos, a palavra modelo, e no plural, modelos, né? E a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, a história da ciência moderna do século XVI, ela começou com pessoas altamente religiosas. Talvez pouca gente sabe, uma das maiores mentes depois de Einstein, ou talvez até pareando com Einstein ali, foi Isaac Newton. Claro. E descobriram há alguns anos que Isaac Newton, tudo que ele escreveu de ciência representa 30% do que ele escreveu. 70% ele escreveu sobre a Bíblia. Isso mesmo. Inclusive, ele tinha um fascínio tremendo pelas profecias de Daniel, Apocalipse. E você pega Blaise Pascal, altamente religioso. Galileu, né, cara? Galileu Galilei, Louis Papa. Pasteur. E antes que alguém fale assim, mas porque eles viviam num universo mítico. Não vamos confundir. Nenhum desses acreditava em unicórnio, em mula sem cabeça, essas coisas. Mas eles tinham uma visão do transcendente. Isso apenas para provar o quê? Que ser um cientista e um religioso são coisas compatíveis. Claro. Porque se não fosse, a ciência teria que nascer num berço não de religiosos. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que quando eu vejo pessoas como o Sérgio, não estou fazendo missa de corpo presente, já que ele falou do catolicismo aqui, mas assim, a única preocupação que eu tenho é que eu, enquanto religioso, não seja um argumento a mais para que pessoas como ele não acreditem em Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Muitos religiosos ficam preocupados assim, que argumento eu vou dar para convencer o Sérgio? A minha preocupação vai no outro sentido. Como eu devo ser para não aumentar o ceticismo dele? Porque muitas vezes a minha vida é a única Bíblia que muita gente lê lá fora. Muita coisa que muita gente conhece da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o Rodrigo, com quem ele conviveu ou conheceu. Então a minha preocupação é essa. Agora, no caso de conversar sobre Deus, as possibilidades, claro. Agora, só para fechar aqui, quando ele falou o início do universo, eu não posso discutir do ponto de vista da astrofísica, porque eu não sou, tá bom? Então eu sou apenas um admirador apaixonado. É igual assim, se me colocar uma rocha aqui, para mim pedra é a mesma coisa. Eu vou ofender ofender o geólogo. O geólogo lá, para mim tudo é pedra, né? E eu tenho até raiva de algumas quando eu tô no sítio arqueológico, né? Mas em compensação eu sei diferenciar uma cerâmica do período do ferro e uma cerâmica grega e uma cerâmica romana, que para alguém é só um pedaço de caco de telha, né? Então, falando como um leigo nessa área, o que eu posso dizer é o seguinte, talvez a única diferença entre o Sérgio e um cientista cristão, única eu estou simplificando, é claro, é que
se você trabalhar com a hipótese que houve tempo em que tempo não havia, tá entendendo o que eu quero dizer? Porque Claro, mesmo, claro. mesmo que o modelo seja esse ou aquele, Sim. mas houve um tempo que tinha um nada absoluto. Não tinha energia, não tinha gravidade, não tinha espaço, não tinha tempo, não tinha nada. E de repente tudo começou a surgir. Aí vem aquela pergunta do Parmênides, né? Por que algo ao invés de nada? Se ex nihilo nihil fit, do nada nada se faz, por que algo ao invés de nada? Então talvez a diferença é que um cientista religioso, ele vai trabalhar com a hipótese que esse nada tinha um ser que não pode ser medido pelos critérios da tempo, espaço, matéria, um ser que seja acima do tempo, acima do espaço, acima da matéria, que seja o que Aristóteles chamou de causa primeira, depois relido por Santo Tomás de Aquino, a causa primeira de tudo. Só que esse ser, ele jamais vai poder perpassar pelo método científico, porque senão ele seria pequeno demais. Então é por isso que não pode existir um artigo científico indexado sobre Deus. Isso aí Não é existe isso. Isso aí é uma crítica que eu faço até mesmo ao pessoal da minha área, que às vezes que briga, né, com o pessoal da religião e fala assim, não, mas me vê aí um artigo científico que prove... Cara, isso aí não vai existir, cara, porque é uma coisa que não é isso que você falou, não é compatível, entendeu? O Deus, ele tá entrando nessa história toda, justamente isso aí que o Rodrigo falou, entendeu? No antes e tal, não sei o quê. Então não tem essa... Porque aí entra os chatos, igual você falou... E os caras ficam assim, não, mas o cara não te... Cadê? Pô, ele não te levou nenhum artigo falando que Deus... Cara, não existe isso, cara. Que você tá... É a mesma coisa que você falar pra mim, pra eu acreditar. Então, eu não acredito, cara. Eu não acredito, entendeu? O pessoal fala assim, mas você acredita na teoria das cordas? Eu falo, cara, eu não acredito em absolutamente nada, entendeu? Eu vou lá e vamos ver, entendeu? Teoricamente tá legal, mas cadê a observação? Não tenho. Mas e Deus? Falei, Deus tá fora dessa equação, cara, porque ele não faz parte... Você tá misturando as coisas. E eu acho que isso que é o grande problema que as pessoas têm, que elas querem pegar a régua que usa, vamos dizer assim, na ciência, né? Eu acho até meio chato, até meio pedante falar isso, tá? Mas tipo, a régua que se usa na ciência para estudar as coisas, tipo método científico, e aplicar isso por exemplo, em Deus. Para mim, cara, não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Igual eu falei, você pode muito bem acreditar em Deus, o meu orientador, budismo, cara. Budismo. Você sabe o que é o budismo? Não mate a formiga, porque a formiga pode ser um ser humano que tá ali. É isso, cara. Entendeu? É isso que eles acreditam. A fé deles é nessa linha aí. E do mesmo jeito ele é um pesquisador, então ele aplica o método científico aonde é preciso, na parte científica da vida dele, ou de qualquer um, né? E na outra parte, cara, parte religiosa, ou seja lá a parte mística, ou seja a parte do que for, você faz. Eu acho um erro dos dois lados, tanto do lado do cientista, querer colocar e ficar assim, pô, Rodrigo, me dá aí, cara, você acredita em Deus? Cadê o seu artigo científico? Onde Deus, que tá mostrando que Deus existe? Não. Então, e do mesmo jeito, o contrário, entendeu? O religioso chegar pra mim e falar assim, não, mas você tem que acreditar que é desse jeito, porque foi assim, nasceu... Não, cara, mas aí a gente pode estudar. Então, se cada um souber usar as ferramentas no lugar certo, eu acho que não teria problema nenhum. O problema é que não é isso que acontece, né? Que a gente vê, né? E também, eu não sei por quê, cara, que tem essa... Sei lá o que é, cara. Porque igual eu falei, cara, eu não tenho, assim... Minha ambição é totalmente zero em tentar desprovar Deus pra você... ou para o Júnior, ou para qualquer pessoa. Eu não tenho. Quem sou eu para fazer isso? Por que as pessoas querem provar para mim que Deus existe?